Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de ciências, nós vamos falar agora sobre recursos naturais, né? Continuar falando, na verdade, já expliquei para vocês o conceito, né, de recursos naturais, então nós já sabemos lá que os seres vivos, né, dependem dos recursos da natureza, né, para sobreviver. Então, esse texto que vocês estão vendo aí no fundo fala, né? Então, ele fala que para sobrevivermos, nós, né, como seres humanos, nós precisamos dos recursos da natureza. Então, nós precisamos consumir água, precisamos consumir animais, né, as carnes dos animais, nós precisamos das plantas, nós também precisamos da energia do sol, da energia do carvão, nós precisamos da energia do petróleo. Então, nós sobrevivemos graças à utilização dos recursos da natureza, dos recursos naturais. Então, esse texto fala isso. Agora, vocês têm aqui, né, uma pergunta, número 1 aqui, onde diz assim: cite 2 recursos encontrados na natureza que podem ser necessários para uma árvore. Então, a árvore é praticamente, né, ela tem vida, a árvore, né? Então, a árvore, ela precisa de água, ela precisa de ar, ela precisa de solo, ela precisa da luz do sol para sobreviver. Então, vocês vão responder aí. Então, uma onça pintada, um animal, o que ele precisa para sobreviver? Ele precisa se alimentar assim como nós, né? Ele precisa se alimentar de outros animais, ele também precisa de água e precisa do ar. E nós, os seres humanos, né? Então, nós precisamos do quê? De nos alimentar também. Nós precisamos das plantas, dos animais, do solo, da água, do ar e dos minérios, né? Então, isso nós precisamos para sobreviver. Então, vocês irão responder essas 3 perguntinhas aí. Então, aí, dando continuidade, nós vemos aí no texto, né, que nós, né, vemos que os recursos naturais, eles podem ser modificados, por exemplo. Então, como nós vimos lá, uma árvore. Quando nós temos uma árvore, nós pegamos a madeira dessa árvore e através da madeira dessa árvore nós vamos modificar a madeira. Nós vamos construir lá, dá para construir cadeira, dá para construir mesa. Então nós vamos estar fazendo móveis ou usando a árvore como lenha, né? Então essa é a capacidade de modificar que nos diferencia dos animais. Então, essa mobilidade de modificar a natureza, né, para promover a nossa existência e sobrevivência. Então, transformamos a natureza para sobreviver, certo? Então, podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos. Exemplo, o solo, a energia solar, o ar, os minérios, a água, as plantas e os animais. Todos esses recursos naturais são utilizados de diversas formas para a nossa alimentação e como matéria-prima para outros produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Então, é a partir de todos os recursos naturais que criamos outros produtos. Então, a classificação dos recursos naturais, elas se dão através dos recursos renováveis e dos recursos não renováveis. Então, que fique bem claro para vocês que os recursos não renováveis são aqueles recursos que existem em nosso planeta em quantidade definida. Exemplo, então, a quantidade de petróleo, prestem bastante atenção, a quantidade de petróleo que existe no nosso planeta, ela é uma quantidade definida. Então, não é possível aumentar essa quantidade. Então, não é possível aumentar essa quantidade. Então, isso é um recurso não renovável. Não se esqueça disso. Então, e o recurso renovável? Então, o recurso renovável, por exemplo, uma árvore. Quando surgiu lá a existência do planeta Terra, já existia árvores, né? E o que nós fizemos? Através das árvores que já existiam, nós, né, usamos esse recurso renovável, nós renovamos a natureza plantando mais árvores, né? Então, a árvore é um recurso renovável, né? Que pode ser criado, que pode ser aumentado, que pode ser renovado. Enquanto não renovável, existe só aquela quantidade e mais nada, além daquela quantidade. Então, aqui agora vocês irão realizar
essa atividade que ela diz aqui, que os recursos renováveis são aqueles que não podem, né, que não se esgota com o uso, como já acabei de falar para vocês. E aqui no número 2, vocês irão responder esse quadro que está aparecendo para vocês aí, que diz assim: o quadro a seguir apresenta algumas situações do dia a dia. Então, complete-o indicando qual recurso é usado em cada situação e se ele é renovável ou não. Nós temos aqui uma situação, aqui onde diz bem assim: Ana abasteceu o carro com gasolina antes de ir trabalhar. Aí lá, que recurso que ela usou para abastecer o carro? Vocês vão escrever lá que foi o petróleo. Tá, e o petróleo? Aqui, você vai responder na segunda coluna. O petróleo, ele é renovável ou ele não é renovável? Nós podemos, como eu disse, renovar o petróleo? Vocês vão colocar ali não renovável, porque o petróleo não é renovável. Na segunda pergunta diz assim: na casa de Fábio há um painel solar para aquecer a água do chuveiro. Energia solar para aquecer a água do chuveiro. E a energia solar, ela é renovável ou não renovável? Então, vocês vão pensar bem e responder aqui no segundo quadradinho. Na terceira pergunta diz assim: a lata do refrigerante de Pedro é feita de alumínio e pode ser reciclada. Então, a bauxita, ela pode ser reciclada? Será que ele não é renovável? Você vai escrever aqui. Na pergunta de número 3, a carteira da sala de Jonas é feita de madeira. A madeira, ela é renovável? Será que nós podemos plantar mais árvores para obter a madeira? Então, se ela for renovável, você vai colocar aqui. Então, na aula de hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem no particular no grupo da sala para esclarecer as dúvidas de vocês. Boa aula, até a próxima.